Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras e hoje nós vamos conversar um pouco sobre Notas do Subsolo do Dostoiévski. Você pode estar estranhando esse título porque você pode conhecer esse livro como Memórias do Subsolo, vou deixar a capa aqui da editora 34, ou ainda como Notas do Subterrâneo, também vou deixar aqui a outra tradução desse livro. Nessa edição da LPM, que é traduzida do russo, a tradutora optou pelo título Notas do Subsolo. A tradução é da Maria Aparecida Botelho Pereira Soares. Logo no início do livro, ela vai fazer uma nota sobre a tradução, explicando o uso de algumas palavras, explicando que nesse livro existem muitas palavras de uso cotidiano, uso corrente, porque esse livro ele tem esse viés um pouco cômico, um pouco satírico. Então, sendo uma tradução do russo muito boa também, a gente pode confiar nesta tradução aqui da LPM, que sempre traz edições muito boas de clássicos também. Mas se você leu esse livro em alguma outra tradução, não há problema nenhum. O título e as opções de tradução são questões aí que são escolhidas livro a livro. Pois muito bem, esse livro aqui ele foi publicado em 1864 e esse aqui é o segundo livro de Dostoiévski que trazemos aqui para o canal. Com certeza não será o último, esse autor é maravilhoso. E nesse livro aqui ele vai trazer uma grande sátira, né, como eu estava dizendo, a respeito de várias ideias da sua época, ideias correntes, ideias filosóficas, morais, políticas que estavam em alta naquela época. Então ele vai trazer através desse personagem que não tem nome, esse homem do subterrâneo, esse homem do subsolo, ele vai trazer com ele todas essas críticas. Então aqui nós vamos utilizar o nosso método de 2 vídeos. Esse aqui é primeiro uma apresentação geral, falar um pouquinho sobre o enredo do livro, a estrutura da narrativa, o que ele vai se propor. E no segundo vídeo a gente parte para algumas análises mais aprofundadas, inevitavelmente com spoilers, vocês já sabem. Esse livro aqui eu li também com alguns amigos e isso é muito bom. Já disse isso, sempre falo isso, né? As leituras em conjunto, elas proporcionam visões diferentes das mesmas ideias do livro. Você consegue pensar em coisas novas, ter novas ideias e isso eu agradeço a todos os meus amigos e amigas que leem comigo os livros, porque me ajudam a ter novas ideias, a ver coisas de uma forma diferente e enriquecem também as resenhas que eu trago aqui para o canal. Então leia com seus amigos, leia com a sua família, é muito bom ler em conjunto. Esse homem subterrâneo sem nome, sem sobrenome, ele vive em São Petersburgo. E aí a crítica já começa aí, né? Porque São Petersburgo é o lugar mais europeu possível na Rússia. Se você conhece um pouco de história da Rússia e sobre São Petersburgo, especialmente, eu recomendo muitíssimo a biografia de Pedro Grande. Vou deixar aqui a capa para vocês, é um livro espetacular. A gente vai aprender nesse livro não apenas sobre a biografia do próprio Pedro Grande, como também todo o contexto histórico, político dessa época, todas as transformações pelas quais o mundo e a Rússia passaram nessa época. É maravilhoso. E nesse livro, na biografia do Pedro Grande, o Robert K. Messi vai contar muito sobre a construção de São Petersburgo, porque Pedro Grande ele era fascinado pela Europa e ele viveu muito tempo na Holanda aprendendo sobre construção de navios. Ele gostava mesmo de pôr a mão na massa e aprender. E ele quis construir na Rússia uma Amsterdã. E com isso ele, sacrificou milhares de pessoas, milhares de trabalhadores para a construção dessa cidade, que foi construída toda numa região pantanosa, lá no cantinho lá da Rússia, perto do Báltico. Então, toda essa é uma capital europeia, né? Ela tem todo um estilo europeu, muito influenciado ali pela arquitetura da época, que também toda essa influência europeia na Rússia veio após o Pedro Grande. Nossa, isso dá um assunto para muitos vídeos. Mas enfim, São Petersburgo ela é uma Europa na Rússia. Então aqui o cenário de Notas do Subsolo se passar em São Petersburgo, essa história não é uma mera coincidência, também faz parte dessa crítica à Europa também. Esse livro é dividido em 2 partes. Então a primeira parte eu recomendo que se você for ler, leia de uma vez só, porque ele é um fluxo de consciência onde esse homem que já está nos seus 40 anos, ele vai contar todas as suas ideias, ele vai expor todo o seu raciocínio de como o que ele pensa da vida, o que ele acha da razão, desses ideais da razão, o que ele acha do homem romântico, o que ele pensa sobre as ideias do seu tempo, o que ele pensa a respeito de si mesmo, como ele acha que ele tem que se guiar nas suas ações, ou não agir, que nós vamos falar sobre isso também. Então é um fluxo de consciência que fica bem complicado de ser compreendido se você para no meio. Então eu recomendo que a primeira parte do livro, pelo menos, você leia de uma vez só.
Esse livro é curto, ele tem cerca de 100, 150 páginas e essa primeira parte, salvo engano, tem umas 40, 50 páginas. Então dá para ler de uma vez só, sem muita dificuldade, porque senão você perde totalmente o raciocínio. Eu cheguei a fazer isso e tive que voltar do começo. Falei, não posso perder aqui o fio da ideia do nosso amigo aqui do subsolo. E na segunda parte ele vai trazer algumas histórias da vida dele, do passado, de quando ele tinha uns 20 anos, e que vão mostrar mais ou menos os porquês dele ter se tornado esse homem do subsolo, as coisas que aconteceram na vida dele que levaram o protagonista ao subsolo. Então é bem curioso porque a gente vai vendo essas ideias dele sendo colocadas em prática, como que essa trajetória se deu e por que ele pensa isso. É interessante que nessa segunda parte, que mostra ele lá mais jovem, a gente vê que ele tinha um ideal muito romântico, essa coisa de ser um herói, essa coisa do sofrimento, que é muito valorizada no romantismo, e isso já não existe mais quando ele tem os 40 anos. Então, ver essa transformação é bem legal, e é porque as críticas que ele vai fazer àquele eu do passado, as coisas que ele acha que, atualmente, né, ele acha que são uma bobagem. Então, todo esse raciocínio vai ser construído em cima dessa trajetória do personagem. Na primeira parte, como eu disse, é uma narrativa em primeira pessoa ali, num fluxo de consciência, então ele só vai falar dele mesmo, mas é legal porque esse livro ele tem como se fosse um formato de um diário. E mesmo que ele diga várias vezes assim, eu não estou escrevendo para ninguém ler, sabe? Ele sempre diz, é porque os senhores podem pensar, porque os senhores devem estar pensando, porque os senhores devem estar me achando isso e aquilo. Então ele se dirige a leitores que teoricamente seriam inexistentes, porque é um diário íntimo dele. E na segunda parte, que ele conta essas histórias, vão aparecer outros personagens, como o empregado dele, o chefe, outros colegas de escola que ele vai reencontrar depois. Ele vai também ter um ponto bem importante ali, uma conversa bem importante com uma prostituta e uns desconhecidos também. Então a gente vai ter outros personagens mais na segunda parte do livro. A primeira é só a dele, expondo as ideias. Sobre os temas desse livro. Um dos grandes temas desse livro é o embate entre liberdade pessoal e restrições sociais e culturais. Ele vai discorrer longamente a respeito do livre-arbítrio, dessa possibilidade do homem tomar as suas próprias decisões sem amarras. E aqui a amarra, uma das grandes amarras que ele vai colocar é a razão. A razão que é vista como um grande bem na época do século XIX. Então aqui que ele vai começar a criticar toda aquela razão pura do Kant, ele vai criticar os socialistas utópicos, porque, segundo eles, o homem tem uma racionalidade inerente que leva o homem a fazer sempre o bem, ele busca sempre o próprio bem, e o Dostoiévski vai dizer que não adianta, né? O homem do subsolo vai dizer isso, que não adianta nenhuma razão, não adianta a racionalidade, o homem tem o seu livre-arbítrio e ele faz o que ele bem entende e nem sempre é o melhor de acordo com esses ideais da razão. Então esse é um grande tema, essa natureza então paradoxal do ser humano de saber às vezes o que é o esperado ou o que seria o considerado melhor, mas ainda assim ele ir lá e fazer outra coisa. Essa natureza paradoxal do ser humano no geral ele vai apontar, mas isso vai aparecer muito no próprio personagem, então vou mostrar isso também em alguns trechos para vocês. E então essa coisa, né, esse embate entre racionalidade, emoção e livre-arbítrio, onde que as coisas se entrelaçam, até que ponto você tem livre-arbítrio se você age conforme essa razão que é pré-estabelecida ali no século XIX como um grande ideal, que já vem ali sendo construído o ideal da razão, da busca do bem, da racionalidade do homem, vem desde lá de Aristóteles, Platão, mito da caverna, né, na busca da razão, das formas, da pureza, passando aí agora mais recentemente aqui para essa época do livro pelo Kant. Então ele vai criticar, né, até que ponto isso é bom e até que ponto o homem tem livre-arbítrio dentro desse parâmetro, porque ele vai dizer, gente, sempre acontece isso. Até onde o homem tem livre-arbítrio dentro desse parâmetro, que ele vai chamar de um algoritmo matemático, ele vai querer dizer que 2 mais 2 são 5. Isso é bem curioso, porque me lembrou bastante até 1984, que fala, né, sobre essa verdade absoluta da razão. Tem essa coisa do 2 mais 2 igual a 5, ou 2 vezes 2 igual a 5. E onde tem o livre-arbítrio, se o homem se deixa guiar pelas emoções, se ele é guiado pelos instintos e impulsos, onde está o livre-arbítrio? Então, onde está o livre-arbítrio? Se você segue a razão
do seu tempo, os ideais culturais ali daquela época determinados como certo, você não tem. Se você segue a emoção, os instintos, você não tem, porque você está guiado por uma pulsão incontrolável. Então vejam que dificuldade que o personagem se encontra. E ele vai usar o livre-arbítrio dele para quê? Então temos mais um tema aqui, que esse livro flerta bastante com o existencialismo, aquela ideia de que a vida não tem sentido, que as ações do homem visam um sentido que ele mesmo vai imprimir. Ou ele não vai reconhecer, né, ou aquela evolução do existencialismo, a gente já está falando aqui do Albert Camus, do homem absurdo, daquele reconhecimento de que a vida não tem sentido, então nada do que ele fizer vai levar a absolutamente nada, seja de acordo com a razão, seja de acordo com a emoção, nada tem sentido. Ou, então por isso eu vou agir muito ou eu não vou agir nada? Como nós vamos ter aqui no Homem do Subsolo, que ele é um homem inerte. É bem legal perceber como ele vai trabalhar com essa ideia da superconsciência, da superracionalidade, levando a uma inércia. Então, sobre isso, tem 2 trechos bem legais que eu quero ler para vocês. Então, ele se considera ali naquele subsolo como um camundongo, porque ele se coloca acima. Ele, por conta dessa superracionalidade que ele tem, ele se coloca acima do que ele chama de homens de ação. Os homens de ação, segundo ele, não pensam, e aí por isso eles agem. Então ele vai se colocar nessa posição do camundongo e vai dizer o seguinte: o infeliz camundongo, além da sujeira inicial, já conseguiu mergulhar em um monte de outras sujeiras na forma de perguntas e dúvidas. A uma única questão acrescentou tantas outras não respondidas que, independentemente de sua vontade, vai juntando-se ao seu redor uma gosma repugnante e fatal, uma lama fétida formada por suas dúvidas, preocupações e, finalmente, de cusparadas que ele recebe dos homens de ação. Então, ele, apesar de criticar os homens de ação, ele se coloca ali nessa posição de inferioridade, que os homens de ação estariam acima dele de alguma forma. Também sobre a racionalidade ele vai dizer: se alguém lhe prova, por exemplo, que você descende do macaco, e aqui nós temos as ideias do Darwin, que também estavam sendo bem debatidas nessa época, não adianta fazer caretas, aceite-o. Se lhe provam que na realidade uma gotinha da sua própria gordura deve ser-lhe mais cara do que 100.000 semelhantes seus, e que nesse resultado serão resolvidos finalmente todos os assim chamados deveres e virtudes, bem como os demais delírios e preconceitos, aceite também. Não há o que se possa fazer, pois 2 mais 2 são 4, isso é matemática, tente objetar. Então aqui ele está colocando, né, o seu individualismo vai ficar acima da coletividade, da compaixão pelo semelhante, aceite-o. Isso é uma crítica à racionalidade exacerbada dessa época, né, desse ideal da razão. E ele diz: evidentemente não quebrarei esse muro com a testa se realmente não tiver forças para isso, mas nem assim vou resignar-me somente porque encontrei o muro e não tive forças para rompê-lo. Então vejam que o estilo dessa primeira parte, esses trechos são da primeira parte, esse estilo exige que você leia de uma vez, né? Vocês percebem como as ideias vão se encadeando? É bem complicado abandonar no meio. E o que eu acho bem legal nesse livro, eu dei muita risada em vários trechos, assim, porque ele vai colocar que ele é super inteligente. E ele é tão inteligente que é por isso que ele não faz nada. Então, a gente começa a transpor, né, essas coisas antigas para as coisas atuais. A gente começa a ver quantas pessoas a gente não conhece aí que, poxa, fica se colocando acima, falam, no fim não fazem nada. Sabe o textão? Aí a pessoa posta aquele textão na rede social e você sabe que ela não faz nada, sabe que ela não age realmente. E o que eu acho legal desse livro é que o Homem do Subsolo, ele é bem absurdo. Ele vai colocar essas características de uma forma muito exacerbada. Mas se a gente for analisar com cuidado, assim, todo mundo tem um pouco do Homem do Subsolo. Seja em algum momento ali, uma coisa pontual, tem pessoas que manifestam mais isso, mas todo mundo tem um pouco do subsolo. Então você vai dando risada, porque você fala: nossa, já conheço alguém assim, ou nossa, eu mesmo já fiz isso. É bem legal como esses livros clássicos, eles conseguem ser adaptados e serem aplicados na nossa realidade. A gente consegue ver a nossa realidade nesse tipo de texto. Mesmo eles estando fazendo uma crítica lá à razão do século XIX e tal, a gente consegue ver o século XXI, a modernidade, aqui nesse livro também. Então, por exemplo, aqui ele vai colocar: mas sobre o que um homem de bem pode falar com mais satisfação? Resposta: sobre si mesmo. Então, vou falar sobre mim. E aí ele começa a falar dele. É muito bom. Aí ele fala: uma consciência exagerada é uma doença, verdadeira e completa doença. Para o dia a dia do ser humano seria mais que suficiente a consciência do homem comum, porque ele não é comum, né? Ou seja, a metade ou um quarto menor do que a porção que toca a cada pessoa evoluída do nosso infeliz século XIX. Ele se acha, é muito engraçado aqui, ele fala assim:
Mas que se há de fazer se o único e evidente destino de todo homem inteligente é tagarelar, ou seja, dedicar-se propositalmente a conversas para boi dormir? Porque é isso, ele pensa tanto que ele não faz nada. E aí é que a gente tem duas possibilidades, né? Então isso a gente discutiu lá no nosso clube. Eu tinha pensado, ele é aquele cara, é o overthinker, né? Ele fica pensando, 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 e tanto que ele pensa que ele fica amarrado e não consegue fazer nada. E tem a outra possibilidade de interpretação que é, ele pensa tanto que ele finalmente não encontra sentido em nenhuma ação. E aí, por isso que ele não faz nada. E ele fica nessa inércia eterna. E ele vai cada vez mais para esse subsolo. E esse subsolo é aquele lugar onde ele só pensa e não age, porque o mundo dos homens de ação tá lá fora. Então, cada um tem um pouco desse subsolo, desse lugar onde a gente pensa, rumina, repensa, repensa, repensa. E aí ou deixa de fazer por não encontrar mais sentido na ação, ou deixa de fazer porque simplesmente não consegue escapar desse excesso de pensamentos. E eu gosto bastante de analisar os inícios dos livros, e é sempre bom, eu recomendo que você volte ao início do livro depois que você termina a leitura, porque às vezes nas primeiras frases o autor já coloca a ideia do livro todo. Então vejam que interessante como ele vai começar aqui. Ele vai dizer: sou um homem doente, sou mau, não tenho atrativos, acho que sofro do fígado. Aliás, não entendo bolhufas da minha doença e não sei com certeza o que é que me dói. Não me trato, nunca me tratei, embora respeite os médicos e a medicina. Além de tudo, sou supersticioso ao extremo. Bem, o bastante para respeitar a medicina. Entre parênteses, tenho instrução suficiente para não ser supersticioso, mas sou. Não, senhores, se eu não quero me tratar é de raiva. Isso os senhores provavelmente não compreendem. Que assim seja, mas eu compreendo. Então, aí ele vai explorar essa ideia que eu comentei com vocês, sobre você ter uma racionalidade, mas deliberadamente optar por algo contra essa racionalidade, em busca de uma vantagem. E essa vantagem vai variar, essa vantagem vai variar de cada pessoa. Porque o que ele vai dizer? A vantagem que a razão está propondo é encontrar esse bem maior, né? Essa coisa maravilhosa que o século XIX está propondo como o ideal da razão. Mas qual é a vantagem que o homem de verdade encontra? Porque o homem de verdade não é racional. Ele encontra uma vantagem íntima, nem que seja para dizer que se eu não quero me tratar é de raiva. Ele já começa com esse paradoxo de querer atrair uma piedade. Ah, eu sou um homem doente, sou mal. E a gente fica vendo esse paradoxo no personagem ao longo de todo o livro. E dá um desespero, que você fala, gente, esse cara é louco. Mas é muito bom, porque ele vai desenvolvendo esse raciocínio justamente para mostrar que o ser humano é cheio dessas coisas, que ninguém consegue se guiar plenamente pela razão. Então, como experiência de leitura e para encerrar essa primeira parte de apresentação, eu achei bem legal esse livro, porque ele propõe essas reflexões super atuais sobre essa questão de pensar muito e não agir, pensar muito e não agir pelo absurdo, pensar muito e não agir porque a gente fica preso ali naqueles redemoinhos de pensamento. E essa coisa de que todo mundo tem um pouco do subsolo em si. Essa interpretação foi muito legal e é por isso que esse livro vale a pena ser lido hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte dessa apresentação. E se você já leu Notas do Subsolo ou não tem problemas com spoilers, fique aqui para o próximo vídeo, em que nós vamos fazer mais algumas análises e trazer mais detalhes da história. Bem, pessoal, então um grande abraço a todos, muito obrigada e até o próximo vídeo.